contrário dos países do hemisfério norte, em que desde 20 de março estão aproveitando as flores da primavera, aqui no Brasil, ao sul do Equador, estamos no outono. As plantas estão se preparando para a chegada da chuva e nós viemos conferir o reflexo disso aqui no Jardim Botânico do Recife. São pouco mais de 10 hectares de Mata Atlântica preservada, bem próximo aos mais de 4 milhões de habitantes da região metropolitana do Recife, a maior do Nordeste. A Floresta Atlântica abrange cerca de 15% da área nacional e está presente em 17 estados. E pensar que esses números são pequenos comparados com a área original. Infelizmente, restam só 12% da Mata Atlântica que existia originalmente. Na área da floresta, começamos a experimentar os benefícios dela. Pelas trilhas do Jardim Botânico, logo sentimos a queda na temperatura, pelo menos uns 5 graus mais fresquinho. Isso faz muita diferença quando pensamos que na mesma cidade vivemos frequentemente no calor, acima dos 30 graus. E é nesse contato com a natureza que também podemos ver alguns animais e insetos. O olhar atento para a copa das árvores nos revela os movimentos lentos do bicho preguiça se coçando e comendo a salada de folhas preferidas dele. A aranha também vive por ali tranquilamente alinhavando sua teia. No lago artificial, os peixes convivem sem medo do anzol. E as abelhas cuidam da polinização. E desse assunto, quem entende bem é o doutor em Biologia Vegetal do Jardim Botânico do Recife, Jefferson Maciel. Logo, ele nos apresenta o visgueiro. Enorme, essa árvore chega aos 30 metros de altura e é o símbolo desse parque. E nessa época do ano, ela já fechou o ciclo de floração e começou a frutificar, e está terminando a frutificação, né? A gente já pega os frutos do visgueiro com todas as sementes dispersas e é possível ver, inclusive, as plântulas jovens que nasceram nessa estação, começando a surgir no solo da floresta. Todos os anos isso se renova, é um processo que dura já alguns milhares de anos ou dezenas de milhares de anos nessa região da Floresta Atlântica e é justamente o que faz com que a planta ela vá ocupando cada vez mais espaço na sua região geográfica e se disperse, e é o que fez que durante os eventos passados de glaciação e de aumento de temperatura, de mudanças climáticas, essa planta ela conseguisse chegar na Amazônia e também da Amazônia conseguisse voltar para cá. Essa é uma característica do outono no Nordeste brasileiro. Por isso não conseguimos ver flores por aqui nesta época do ano. E mesmo nos meses de primavera, não devemos esperar ver muitas flores no espaço de floresta atlântica como este. No Brasil é costume, sobretudo aqui no Nordeste, é costume dizer que a gente só tem 2 estações, que é sol e chuva. De fato, a gente tem esses 2 momentos, são os 2 momentos mais sazonais, mas é um mito que a gente não tem primavera. O grande problema é, boa parte das nossas plantas da flora nativa, elas estão muito longe dos nossos olhos, elas são muito altas ou às vezes muito pequenas em lugares que a gente não tem acesso. Mas a gente tem um período de floração que começa mais ou menos em setembro, que é onde o boom de floração ocorre na Floresta Atlântica, né? E esse período de floração ele termina por volta de janeiro. Mas lá junto do lago artificial, onde vimos os peixes e as abelhas trabalhando, está um jardim projetado com flores tropicais. São plantas que costumamos chamar de flores, principalmente por serem coloridas e usadas em decoração de jardins e até em ornamentações de ambientes internos. E pensar que na maioria das vezes são só folhas de outras cores, por assim dizer. É o que acontece com essas plantas nativas. O mais interessante mesmo são aquelas plantas nativas que fazem parte da flora nativa brasileira e foram inseridas nesse contexto de plantas ornamentais e que muita gente tem em casa, muita gente compra, muita gente já viu em algum jardim e que nem imagina que isso é da própria flora do Brasil, como por exemplo são as helicônias, que a boa parte das espécies das helicônias que a gente conhece hoje, né,
foram descobertas nas expedições de Buller Marx, né, que tinha um botânico especialista em helicônia, e essas espécies elas foram colocadas no circuito de paisagismo e de plantas ornamentais pelo Buller Marx na sua revolução paisagística. São ambientes como este, espalhados pelo mundo inteiro, que podemos aproveitar para deixar o tempo passar. Aproveitar momentos para respirar um ar puro, podendo até ficar sem máscara. Para quem quer fugir do calor ou mesmo só sentar e contemplar a natureza. Sem imaginar que você estará aprendendo muito com os encantos da natureza. Do Recife, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.